Vamos então dar continuidade aos estudos da noite. O Evangelho de Jesus, no livro da Esperança, explanado por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A lição tem o título Na Luz da Indulgência. Anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 40, palavras de Jesus. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Então, nesse capítulo 5, é aquele capítulo que Jesus fala das bem-aventuranças, né? Da importância de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, enfim, fazermos o bem, sermos indulgentes uns com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, versículo 17, também tem uma pequena explanação desse texto do Evangelho. Diz no livro: sede indulgentes com as faltas alheias. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, na medida que nós somos bondosos, caridosos com os nossos irmãos, né, também o nosso Pai usará dessa mesma indulgência para com as nossas próprias faltas. E Emmanuel, então, comenta esse texto do Evangelho para o nosso melhor entendimento. Diz Emmanuel: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Não esperamos todos nós, desejamos a vitória do bem, mas se faz necessário acendermos dentro de nós essa luz da indulgência, ou seja, a bondade em nossos corações, para fazer o bem com segurança. Que se assim não o fizermos, vamos usar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, misturado com aquele bem que nós desejamos fazer, ou seja, não será o bem verdadeiro, mas sim de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial para com todos nós. Continua Emmanuel: todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros. Nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Com todos nós que aqui nos encontramos, somos todos imperfeitos. Disse Jesus que aqui na Terra não tem nenhum bom. Todos, diz ele, somos espíritos ainda maus, ou seja, necessitados da compreensão, da bondade, da tolerância para conosco e nós para com aqueles que nos cercam. E ainda enraizados, diz Emmanuel, dentro de nós, esse sentimento do mal, porque tudo que não é um bem é um mal. Então, se nós ainda falamos mal dos outros, se ainda criticamos, se condenamos as atitudes dos outros, é um mal que ainda trazemos dentro de nós. Então, da mesma forma que aqui estamos para evoluir, reclamando a colaboração uns dos outros para o nosso aprimoramento, e nem sempre nós sabemos, por nós mesmos, às vezes precisa de alguém chegar até nós e dizer para nós a necessidade de mantermos o equilíbrio das nossas emoções, no falar, no agir uns para com os outros. E aí então vamos vendo que nós precisamos ou necessitamos também desses recursos, da bondade, da compreensão, esses mesmos recursos que devemos levar àqueles que nos cercam. E Emmanuel diz: em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão. Então aqui ele vai enumerar
algumas situações das quais nós estamos envolvidos todos os dias. Cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Ou seja, nós, na nossa vaidade, no nosso orgulho, aquele sentimento egoísta de que nós somos os melhores, não nos damos conta de que nós estamos cegos da reflexão, ou seja, não paramos para meditar nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que nós falamos para os nossos irmãos e dentro de casa. Não vamos sair fora de casa não, dentro do nosso lar, junto dos nossos familiares. Não paramos para meditar nas nossas palavras, naquilo que a gente está emitindo. É um bem para ele? Se fosse comigo, eu gostaria? Então não usamos essa reflexão e ficamos então surdos, diz Emmanuel, do entendimento, ou seja, da compreensão para com aqueles que nos cercam. Não compreendemos, não queremos aceitar o outro da maneira que ele é, não queremos compreender o momento em que ele está vivendo, a situação que ele está passando. E então ficamos paralíticos da sensibilidade, não temos a ternura, não temos solidariedade dentro de nós para com os nossos irmãos, para com as dificuldades que eles também enfrentam, como nós também enfrentamos. E aí ficamos anestesiados, diz Emmanuel, insensibilizados na memória sem nos perceber, sem darmos conta de que nós estamos insensíveis à dor do outro, à dificuldade do outro, à condição em que o outro se encontra. Então precisamos acordar para observar como estamos agindo, como estão os nossos sentimentos dentro de nós. E continua Emmanuel dizendo: o irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspira a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Então, Emmanuel aqui nos mostra algumas situações nas quais muitas vezes nós nos encontramos. Então, aquele irmão de algum tempo atrás, que às vezes estava nas mesmas condições financeiras que nós, hoje ele está num patamar mais alto, hoje ele enriqueceu, né? Hoje ele já tem dinheiro bastante suficiente, mas diz Emmanuel que ele está delirando, ou seja, na cobiça, querendo sempre mais, nessa cobiça desenfreada, ou seja, descontrolada. Ele não consegue controlar. Nós vemos quantas famílias ficam sozinhas, a esposa cuidando dos filhos e o esposo só pensa em ganhar dinheiro, não vê, não acompanha o crescimento dos filhos, não acompanha o estudo das crianças, não tem tempo para sentar e ensinar uma lição. Quando chega em casa, muitas vezes, não quer nem ouvir barulho de criança. Não, agora eu preciso ouvir o noticiário, e por aí vai, nós vamos deixando aquilo só por conta das mães. Então ele diz aqui que é esse delírio, essa ambição desenfreada. E nós, certamente que somos amigos, companheiros daquele que está nesse momento difícil, né? Nós queremos vê-lo melhor, sair dessa situação, vê-lo retomar a felicidade, ao convívio da família. Mas diz Emmanuel que nós devemos não começar com a censura, que esse procedimento não é correto. Aí ele então nos diz: use a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. Então, usar a bondade, a tolerância, a compreensão, palavras que o faça despertar a consciência sem agredir-lhe, sem condenar-lhe a sua atitude, mas apenas fazendo com que ele desperte. E para isso é preciso o quê? Muito amor no coração. Amor
de verdade, não é esse amor momentâneo da boca para fora. É preciso que exale de nós, que as nossas energias sejam amorosas, envolvendo aquele irmão. É assim que Emmanuel nos ensina. O amigo, outra situação. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdurgo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não te des a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. Então, muitas vezes, aquele amigo que de repente conseguiu uma evidência aí pública, ele começa a se fazer carrasco dos outros, tirando da situação de alguns, e aí então, querendo que ele retorne àquela pessoa simples, justa, nós então queremos que ele tenha paz, que ele reencontre o caminho da paz. E Emmanuel então traça o roteiro para que isso aconteça. Não devemos exibir, diz Emmanuel, atitude condenatória. Condenar a atitude dele. Antes você era assim, hoje você está dessa forma. Não está correto. Então essa condenação, diz Emmanuel, que não devemos assim o realizar. Mas usar a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. O que é a indulgência? É a bondade, é o perdão, é a tolerância, é a benevolência. Então, compreender aquele momento que ele está vivenciando e auxiliá-lo com as nossas palavras amorosas, procurando trazê-lo para a realidade, para que ele tenha dentro de si a paz, o equilíbrio e que passe esse momento de tanta dificuldade. E ele então traz mais outra situação, Emmanuel. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Então, aquele companheiro que de repente passando por uma prova difícil, dolorosa, de muita aflição, de muita amargura, de repente ele cai no desânimo e em desespero, na aflição tamanha que não consegue voltar à sua normalidade. E aí Emmanuel diz: claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. Então, nesse momento, vamos auxiliar. Desejamos que ele retorne à tranquilidade? Não vamos criticá-lo, mas vamos auxiliar com a bondade, com a indulgência, com a compreensão, com a compaixão, né? Auxiliar ele a se ajudar, amparar ele naqueles momentos difíceis. E assim nós vamos, aos poucos, conseguindo que ele desperte para retornar à realidade, sem passar por esse momento de tanto desespero e aflição. Muitas vezes a gente acha que até Deus esqueceu da gente. Deus não existe, alguns dizem, esqueceu de mim, porque passar por essa prova, nada fiz para merecer tudo isso. Mas se olharmos lá atrás, no nosso passado, nós vamos ver que temos aí dívidas de amor. A nossa existência hoje reflete o que fomos ontem. As dificuldades, as dores que passamos, está refletindo quem fomos ontem. E hoje é a oportunidade de nos renovar, de nos transformar, sermos pessoas melhores. E aí Emmanuel diz: o próprio Criador, que é o nosso Pai, mantenedor do universo, espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhe as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através das leis eficientes e claras. Então, o nosso Pai tem paciência, tem tolerância conosco, nos oportuniza novas reencarnações para darmos continuidade ao nosso progresso. Quantas vezes nós estamos encarnando, desencarnando e voltando e repetindo as mesmas falhas? E mesmo assim o nosso Pai nos dá novas oportunidades para que nos renovemos, usando então dessa bondade para conosco. E a corrigenda é através das leis divinas.
Porque as leis de Deus são imutáveis e estão inscritas onde? Na nossa consciência. Então, quando infligimos essas leis, nós nos tornamos responsáveis por tudo que fazemos e vamos, então, ter a corrigenda. Porque diz Jesus que o mal que nos faz mal não está fora, mas está dentro de nós. E que ninguém paga a dívida de ninguém, mas que cada um dará conta de si mesmo. Então, aquilo que nós errarmos nas nossas existências, ou nessa existência e em outras que já tivemos, e nessa, se continuarmos errando, junto da nossa família, onde quer que nós estejamos, a dívida é nossa. Dívida de amor contraída, na qual nós teremos que resgatar. Através de dor, de sofrimento, das corrigendas que todos nós temos, porque a lei de Deus, ela é perfeita. Não muda. Nós mudamos as leis aqui nossas, dos homens a gente muda. Fralda, né? Mas as leis de Deus, não. E Emmanuel finaliza dizendo: o próprio Criador, então esperando nós, nesse transcurso do tempo, ele diz: indiscutivelmente ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina. Então o nosso Pai nos criou para sermos disciplinados, e essa disciplina somos nós que deveremos fazê-la dentro de nós mesmos, com as leis que estão escritas na nossa consciência. Então a lei de ação e reação, tudo aquilo que eu faço para o outro, disse Jesus, volta para nós. Então é a lei de Deus atuando em nós mesmos. Então ninguém constrói nada sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso, ou seja, é necessário considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Então precisamos uns dos outros para nos aperfeiçoarmos. Então aquele que nos faz sofrer, nos faz chorar, é um auxílio para que a gente aprenda a ser bondoso, que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a lição. Se ele está nos cobrando, vamos ver, vamos refletir o que fiz de errado, onde eu devo me modificar, o que eu devo transformar na minha vida da agora para frente, o que eu devo corrigir em nós. E diz Emmanuel: pensa no bem e faze o bem, contudo é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Então, pensar no bem, fazer o bem sempre. Se não fizermos o bem, continuarmos a fazendo mal, nós vamos gerar para nós maiores dores, maiores sofrimentos, até que uma hora nós despertemos para que o bem seja presente em nossas vidas. Então depende somente de nós mesmos. E ele ainda diz numa outra lição que nas tribulações da vida, porque quem não tem tribulação aqui? Todos nós temos tribulações que nos agravam, os problemas da vida. Nós devemos recordar a necessidade do donativo, de certo donativo, diz ele, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. E isso, diz Emmanuel, significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados nos espinheiros vibratórios da incompreensão. Então o amor é tudo, disse Jesus. Nós devemos aprender a amar de verdade. E ele diz: por vezes é o lar em tumulto reclamando a tranquilidade, à face do desentendimento entre criaturas queridas. Então, dentro do lar, usarmos da benevolência, da mansuetude, da bondade dentro de nós, da indulgência para com todos, compreendendo a situação de cada um. Noutras circunstâncias, diz Emmanuel, são companheiros respeitáveis, em conflitos uns com os outros, e que nós podemos auxiliá-los com a nossa compreensão, com a nossa bondade, com o amor que deveremos conquistar dentro de nós. Se já o conquistamos, vamos distribuir esse amor com os outros, apaziguar os ódios, os conflitos que surgem. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo,
favorecendo a explosão da violência. Quantas vezes nós vemos situações como estas? Outras vezes, em muitos lances do caminho, diz Emmanuel, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado, ou seja, manchado pelo orgulho a ferir-se. Então, já conhecemos as lições do Evangelho. Se já trabalhamos dentro de nós esses sentimentos, temos condições de auxiliar. Ao invés de tiçar mais a brasa, soprar mais aquele fogo, dizer, não, você não merece isso, você está certo, você tinha mesmo que falar isso ou aquilo. Vamos auxiliar a manter a serenidade, o equilíbrio das emoções, apaziguar a mágoa, o ódio, para que não se converta em males maiores. Nessas horas, diz Emmanuel, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Então, sejamos nós aquele que leve esses sentimentos amorosos aos nossos irmãos, quando nos depararmos com alguma situação desse tipo, conosco mesmo, ou dentro do nosso lar, ou junto dos nossos amigos, ou no trabalho, onde nós nos deparamos muitas vezes com situações difíceis. Sejamos nós a levar a mensagem da paz e do amor, com o exemplo da nossa vida, com as palavras, com o pensamento e sentimento amoroso. Então, onde estiveres, diz Emmanuel, com quem seja em qualquer tempo, tanto quanto puderes, dá de ti mesmo, mesmo em acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho do caminho. Então, a cada momento nós vamos nos deparar com situações difíceis. Sejamos nós aquele que leve a paz, a esperança, a alegria àqueles, mesmo aqueles que nos faz chorar. Alguém nos injuria? Quem não passa por isso de vez em quando? Suportar com mais paciência. Quando alguém nos injuria, vamos suportar com mais paciência. Aparece quem nos aflige? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão nas lutas alheias. Disciplinar-nos a nós mesmos. Nós queremos disciplinar os outros. Disciplinar a nós, as nossas emoções. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Quando surge um prejuízo, aqui a gente quer abandonar tudo. Eu não mexo mais com isso, porque só dá prejuízo. Não, Emmanuel disse para a gente trabalhar com mais ardor, com mais força, com mais vontade, com mais coragem, com mais certeza de que tudo vai dar certo. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente, para que a paz se estabeleça e tudo se normalize. E aí ele finaliza dizendo: em todas as situações quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Então, cabe a cada um de nós mantermos aceso dentro de nós a chama da fé viva, da esperança, da bondade, da misericórdia para uns para com os outros, da compaixão, ajudar aqueles que necessitam, da bondade, sermos generosos uns para com os outros. Sermos generosos com outros significa sermos generosos conosco mesmo, porque disse Jesus, tudo que faz para os outros a gente está fazendo para a gente, né? Então, ter compaixão do irmão quando ele está em falta, compreender a dificuldade naquele momento em que ele está, e usar o recurso que nós temos de graça, que nos auxilia igualmente. A oração. Se nada podemos fazer, vamos orar. Vamos envolver o nosso irmão com as nossas orações, pedindo a Jesus o auxílio para que a paz se restabeleça naquele coração e em todos que estão ao nosso redor. Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude a compreender a necessidade que temos com urgência, porque estamos vivendo momentos difíceis, em que ninguém mais tem paciência com ninguém. É no trânsito, é no lar. Em todos os instantes nós vemos a violência agraçando. Está faltando o quê? Amor, compreensão, bondade,
dentro de nós. E ao vermos situações como essas, agirmos com o que temos de melhor para auxiliar, que é orar, pedir a Jesus o socorro, envolvendo aqueles irmãos, seja no lar, seja no trabalho, aonde quer que nós estejamos. E levemos a paz, a esperança, a alegria, aonde estivermos. Por mais que esteja difícil as situações, como disse ainda há pouco, tudo passa. Tudo passa. Os momentos bons passam, mas os momentos difíceis também passam. E diz Emmanuel que os momentos difíceis, as situações dolorosas, são lições educativas para todos nós. Então, que nós possamos, buscando essas orientações, aplicá-las em nossa vida. Ou seja, o Evangelho de Jesus é esse roteiro de luz que traz para nós orientação segura, que se o seguirmos, nós vamos conseguir ser pessoas melhores. Ao sairmos do corpo físico, vamos estar melhorados, preparados para uma nova existência, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Depende somente de nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, misericordioso, bom e justo, que a todos nos oportuniza o aprendizado, a vivência uns com os outros, assim assistidos por esse coração bondoso, que também é o nosso irmão amado, Mestre Jesus, que disse que não nos abandonaria enquanto houvesse um só gemido aqui na terra. Nós vamos ser gratos pela assistência a todo instante que recebemos, pelas lições preciosas e educativas que temos todos os dias, em todos os momentos. Sermos gratos por tudo. Senhor, abençoa-nos a todos, o nosso lar, os nossos familiares, os nossos irmãos que convivem conosco no trabalho, na vida social, onde quer, Senhor, que estejamos, que possamos demonstrar, através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes, a Tua presença, Senhor, em nós. Auxilia-nos a não nos afastarmos da Tua presença, amparando e abençoando a todos, encarnados e desencarnados, não só hoje, Senhor, mas sempre, que assim seja.